Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem? Hoje teremos a nossa aula de ciências e falaremos sobre animais domésticos e animais silvestres, certo? Vamos prestar atenção aqui. Os animais domésticos são aqueles que estão acostumados a viver com o ser humano. Esses animais agem assim como resultado de uma série de processos para domesticá-los. Alguns autores definem a domesticação como a adaptação do comportamento de uma espécie de modo a ajustá-la às necessidades do ser humano. Por exemplo, os cachorros são animais domesticados, ou seja, estão acostumados com o convívio com os seres humanos. De maneira geral, os animais domésticos apresentam alguns atributos, como a sociabilidade, algumas características que podem ser observadas, por exemplo, em gatos, galinhas, cachorros, cavalos, que são exemplos de animais domésticos, ou seja, esses que podem conviver com o ser humano, tá? Agora, os animais silvestres. Os animais silvestres são aqueles animais que não estão acostumados com o convívio com os seres humanos. Quando esses animais são retirados do seu habitat natural, ou seja, do lugar que eles vivem, apresentam dificuldade de se desenvolver. Muitas espécies, por exemplo, são praticamente incapazes de se reproduzir em cativeiro, tá? Ou seja, esses animais silvestres, eles estão acostumados a viver livres na natureza. Então, se eles forem retirados da natureza e conviver com o homem, ele não vai conseguir se adaptar. Ou seja, porque ele foi acostumado livre. Além disso, os animais silvestres podem até mesmo apresentar um comportamento agressivo quando em contato com o homem. Como exemplo de animais silvestres, podemos citar o papagaio, o tamanduá, a jiboia, o jacaré, a arara, dentre outros animais, tá? Mesmo sem se adaptarem bem ao convívio com o homem, animais silvestres são muitas vezes retirados do seu ambiente e vendidos de maneira ilegal. O tráfico de animais silvestres movimenta bilhões de dólares ao redor do mundo, tá? Ocorrendo também aqui no Brasil, tá, crianças? Então, olha só. Falamos de animais domésticos, que são aqueles que podem conviver com o homem. Por exemplo, o cachorro, o gato, a galinha, esses animais, eles podem viver com o ser humano. Já os animais silvestres, eles já não conseguem se adaptar ao convívio do ser humano. Ou seja, porque esses animais são acostumados livres na natureza, como o jacaré, a cobra, o macaco, o tigre, a onça. Esses animais, eles vivem livres na natureza, ou seja, eles não podem conviver com o ser humano. Certo, crianças? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.